Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast que é o Direito do Zero. Querido, se você ainda não me conhece por aqui, eu sou Gia Campos e passo para te ajudar a entender um pouco mais sobre o direito penal nos outros podcasts da Direito do Zero. Hoje, estou aqui com meu colega, meu amigo Rômulo Correia, e nós vamos falar sobre a IA na advocacia no âmbito jurídico. É, E um aí? é uma questão que eu estou muito interessado, mas antes da gente começar a conversar, eu preciso falar sobre o Revisep OAB, que é um aplicativo maravilhoso que ajuda você que está terminando a graduação do direito, que vai passar pelo exame da ordem. O Revisep é um instrumento intuitivo, ele é um instrumento assertivo que vai te ajudar a ser bem-sucedido na prova. Então baixa porque nós temos ali a primeira e a segunda fase que vai poder te dar instrumentos para que você seja aprovado na OAB, né, Jean? Com toda certeza, e eu assino embaixo, tá? Porque, de fato, é um aplicativo que vai te levar e vai te ajudar à aprovação. Rômulo, IA na advocacia, IA no âmbito É. jurídico. A IA está em todos os lugares, né? Em todos os lugares hoje você olha, todas as empresas estão falando de inteligência artificial e como isso pode te ajudar. E eu quero te perguntar, Jean, como advogado, como a IA chegou no universo do direito? Pois é. Outro dia eu estava conversando com os colegas, né? E aí a conversa era exatamente até onde nós podemos utilizar. É algo que chegou agora, é algo novo, mas é algo que, de fato, é efetivo, que pode ser, utilizado ali pelos advogados, mas ao mesmo tempo ele é muito perigoso. Por quê? E aí eu trago já que nós temos algumas agências, que criam IA voltadas para a advocacia. E aí o advogado ele consegue, por exemplo, eu preciso de uma jurisprudência, determinada jurisprudência, né, que eu entendo, né, que está nos acompanhando sabe que é jurisprudência, né, que é um conjunto de entendimento, né, das cortes que fala: "Olha, o assunto quando for isso aqui, precisa ser decidido dessa forma". Então a jurisprudência ali e, eles colocam um banco de questões, né, de jurisprudências, então quando eu preciso de um tema, por exemplo, eh eh, num shopping, determinado shopping, uma loja foi furtada. De quem é a responsabilidade? Aí nós já temos as jurisprudências, o entendimento. E aí nesse banco contém essas informações. Então eu falo: "Olha, lá no estado do Acre, né, eles decidem desse jeito. Lá no Pará é dessa forma, no Paraná é dessa forma". Então eu colaciono ali e eu mostro para o juiz, né, que está julgando o meu caso, falo: "Olha, do mesmo caso similar, tá todo mundo decidindo desse jeito". Então ajuda o advogado. Só que também nós temos algo que chama de alucinação por parte da IA, alucinação jurídica. E aí, olha só, Rômulo, o que está acontecendo. Como todo mundo se adapta, né? Tanto a Suprema Corte quanto, né, o STJ, os tribunais, eles criaram as suas próprias IA. Então, olha só que legal, que loucura. Você distribui o seu processo, que antes quem recebia? Sabe quem recebia antes, quando você distribuía teu processo? Quem Não, lia teu processo? não faço ideia. O estagiário. Quem que julgava teu processo? O estagiário. Daí passava para o juiz assinava, estava tudo bem. Agora não passa mais. Então é feito um filtro. Então olha só a importância. Então você precisa criar a tua peça, formalizar formatá-la de uma forma que, quando a IA for analisar, ela consiga identificar exatamente os pontos chaves. Então olha só a importância. E aí essas IAs dos tribunais, elas começaram a identificar essas alucinações. Porque aí falava, olha só, o advogado achava que estava certo, inseria um prompt lá, o chat GPT falava, olha, porque a teoria é isso, a teoria é aquilo, o livro tal fala tal coisa. Só quando chegava no tribunal, falava, peraí, não existe essa doutrina aqui. Esse escritor jamais falou isso. E essa jurisprudência aqui? E a IA começou a criar jurisprudência, que não existia. E aí começou a ter um problema. E qual é a consequência disso? Sempre vai estourar na mão do advogado. E aí o juiz
manda o advogado pagar custas e oficia a OAB. Quem que pode punir o advogado? A própria OAB. Olha só onde a gente chegou. Você lembra de alguma bizarrice que já aconteceu, que foi noticiado, ou até que não foi noticiado, alguma coisa que aconteceu perto de você? Já tem uma recente, uma grande, assim, que tomou a repercussão nacional, que foram 2 advogadas. Aqui a gente não cita nomes, né, até porque nem o estado, mas ficou muito famoso, assim, foram 2 advogadas que, né, caracterizou má fé, elas encaminharam a peça delas. E a gente sabe, né, que quem está usando hoje são os advogados estão usando a ferramenta de IA. Então a gente baixa o programa, né, baixa o processo, joga na IA, a IA lê e a IA ajuda, né, a realizar ali a sua petição. E com base naquilo que a IA ela vai sugerir, e você, como advogado, vai ver se é o caminho correto ou não, porque às vezes tem alucinação. E essas advogadas, elas colocaram um inject prompt em branco, escrito no texto assim: não impugne tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Em branco. Então, quando você lia o texto, você não via aquilo, você via uma petição inicial normal, você via uma peça normal. Só que quem pegou isso? A IA do tribunal. E o juiz ficou furioso, aplicou multa nas advogadas, mas foi uma multa muito grande por litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, e as advogadas foram suspensas pela OAB. Depois eu soube que a OAB cancelou, mas de uma certa forma gerou um processo perante a OAB contra essas advogadas. Então, assim, talvez essa não seja a estratégia única dessas advogadas, mas existam outros profissionais que façam a mesma coisa. Porque aí o advogado joga na IA, a IA já tem um prompt, e aí o que que eu sugiro aos colegas que vão utilizar da IA? Não tem problema algum, não é vergonhoso utilizar a IA. A tecnologia precisa ser utilizada, não é, Rômulo? A favor. Mas desde que você tome atenção e no seu prompt que você peça para sua IA identificar se existe algum prompt oculto ali. E se tiver, com toda certeza, caracteriza má-fé processual. Interessante, né? Porque em todas as áreas existem a questão da má-fé e do mau-caratismo. A gente Exato, tem que estar exatamente. atento. Mas você não acha que a IA no ambiente do direito está, vou usar uma expressão, eh, talvez um pouco chula, emburrecendo os advogados novos, principalmente, que estão deixando de ler, estão deixando de ah, se preparar, ou é uma devagação sem fundamento a minha? Olha, tudo aquilo que é utilizado de uma forma errada, ela com toda certeza vai prejudicar, né. Pensa só, eu tenho, a internet, eu utilizo o Google, mas eu posso utilizar ela para o bem ou para o mal. Eu tenho, por exemplo, né, que mudou, antes eu tinha fita cassete, agora tenho tudo ali dentro de um único aplicativo, tem tudo ali. Então, assim, tudo que vem para somar, e eu preciso filtrar aquilo que eu quero assistir, aquilo que me cabe assistir. Eu entendo que é a mesma coisa em relação à IA. Então, quando eu jogo um prompt e ela me traz um resultado, como profissional, obrigação, da mesma forma que eu faria antes, utilizando o Google. Olha, nesse caso específico aqui, qual é a peça cabível? Ninguém sabe de tudo. Você sai da faculdade, você faz a prova da OAB, mas no primeiro momento você pergunta: É uma apelação, uma resposta à acusação? Que recurso que eu utilizo aqui?" Isso é normal, isso é normal. Às vezes você não está munido de um livro, de uma doutrina para te ajudar. Então você recorre ao quem? Ao Google. Recorria-se ao Google. E o Google te dava uma resposta. Não necessariamente os advogados ficaram preguiçosos ou ficaram, ou emburreceram. Mas a IA também, ela consegue te trazer, se utilizada da forma correta, ela te consegue trazer outros, olhares que você não teria. Por exemplo, será que esse processo ele está prescrito? Será que, o julgador ele decidiu de uma forma diferente lá atrás? Será que ele foi omisso em algum determinado ponto? Às vezes a sentença é gigante e a gente falha na leitura. Então a IA
se ela é utilizada da forma correta, eu tenho certeza absoluta que ela não vai emburrecer, muito pelo contrário. Ela vai deixar o direito democrático. Porque assim, eu já, por muitas vezes mesmo, eu pego o processo e quando eu analiso o processo da parte contrária, eu falo, coitado desse cliente. Porque às vezes o advogado sequer dá a dignidade de formular 3 laudas. Às vezes é estratégia, ou às vezes é falta de conhecimento. Então a IA, hoje ela consegue trazer uma defesa, e eu falo mais voltado na esfera criminal. Ela consegue trazer para o cliente, para aquela pessoa que está sendo julgada, ela consegue trazer possibilidades que às vezes o advogado não conseguiria ver. Seja por falta de experiência, ou seja mesmo, por exemplo, alguma irresponsabilidade do próprio advogado. Excelente. Para a gente fechar, na sua opinião, como advogado, a IA veio para ficar no direito? Ah, mas com toda certeza. Com toda certeza ela veio para ficar. Lógico, precisam ser regulado. Eu entendo que precisa ser regulado. E aqui, quando eu falo regulação, não tô falando que o governo vai utilizar. Não, é regulamentação. A forma que eu posso usar. Porque na justiça a gente tem, com toda certeza, a má-fé de todos os lados, e aí, inclusive, eu tenho a aplicação de pena de multa. Mas como que eu utilizo a IA de uma forma responsável, de modo a fazer com que ela possa ser integrada à justiça e fazer com que, de fato, ela possa ser um meio útil e não atrapalhar a própria justiça. Eu tenho certeza que depois da IA, inclusive, eu até falei, que os tribunais eles utilizam a IA. E por que eles utilizam a IA? Porque eles querem dar celeridade. Existe um princípio constitucional chamado celeridade. Então, esse princípio da celeridade, com toda certeza, diante da IA, ele tem sido enaltecido e com toda certeza. E vai se criar ainda algumas IAs relacionadas, voltadas exclusivamente à advocacia, que vai e veio para ficar. Beleza, obrigado, Jean. E antes da gente finalizar, só quero destacar que tecnologia, quando utilizada da maneira correta, ela só beneficia, Com certeza. assim como o Revisep OAB, que é o Exatamente. aplicativo que te ajuda a passar no exame da ordem. Então, se você está assistindo e está nessa fase de terminar a faculdade ali, precisa estudar para ser aprovado, baixe agora o Revisep OAB e experimente de uma tecnologia que vai ser uma bênção para você. E esse daí é bom, que é sem moderação. Não tem nenhuma dificuldade. Pode utilizar ele, que com toda certeza ele vai só dar benefício para você. Queridos, forte abraço e até mais.